Nesse vídeo a nossa missão é sobreviver aos personagens mais perigosos de One Piece. A gente não vai ter haki, nem fruta e nem mesmo o poder do protagonista. A única forma de continuar vivo é com criatividade, muito dinheiro e umas estratégias meio vergonhosas. Então seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou o De Souza e se prepara porque a gente vai passar por piratas, almirantes e imperadores. Mas primeiro a gente tem a Nami e contra ela nós iríamos sobreviver por menos de um segundo, porque é exatamente o tempo que leva para um raio cair na nossa cabeça. E adivinha só, ela carrega um com vontade própria. Hoje em dia a Nami não é só uma navegadora genial, ela anda com Zeus, uma nuvem carregada viva, pronta para fritar qualquer um que se meta no caminho dela. E para sobreviver aqui não vai ser na força, e sim no Pix. A melhor forma de escapar dos ataques da Nami é investindo nela, oferecer um patrocínio de alguns milhares de berris, prometer financiar a próxima atualização do seu clima Tact ou comprar um mapa raro da Grand Line. E aí pronto, ela não só vai te poupar, como também vai nos proteger. E a melhor parte é que a gente acaba conquistando uma aliada estratégica, porque com a Nami do nosso lado, a gente evita tempestades, a gente consegue rastrear inimigos com mais facilidade e começa a montar a nossa rede de aliança com os chapéus de palha. E como a gente se aproximou da Nami, o Sanji veio ver o que estava acontecendo. Contra o Sanji, se você for mulher, meus parabéns, você vai viver para sempre. Ele vai te proteger com a vida, te servir o melhor prato da Grand Line e ainda vai te pedir desculpas por qualquer coisa, mesmo que a culpa seja sua. Agora, se você for homem, calma, porque existe um jeito de escapar com vida. A estratégia aqui é ganhar a admiração dele. E a gente pode fazer isso com 3 passos bem simples. O passo 1 é sempre carregar um kit especial com aquela fumacinha gourmet. O Sanji pode estar no meio de uma guerra, mas se alguém oferecer para ele aquele aroma sofisticado, ele vai parar para conversar. O passo 2 tem que ser feito com muita cautela. Você vai chegar perto dele, olhar diretamente nos olhos e casualmente vai dizer que sabe onde fica o All Blue. Você vai dizer que fica num paraíso escondido no fundo do oceano, onde você encontrou mais de 100 sereias em um único lugar. E aí, por fim, a gente entra no passo 3. No auge da conexão, ele vai acabar te servindo um lanche e sem querer, você vai derrubar um pouco desse lanche no chão. E aí, nesse momento, ele vai encarar você. Com lágrimas nos olhos, você se ajoelha, come e diz que não se desperdiça comida. E aí, pronto, ele vai desviar o olhar, enxugar uma lágrima e além de sobreviver, você acabou de ganhar um novo aliado. Agora, contra o Zoro é mais complicado. A gente ia durar cerca de 3 segundos, que é o tempo que ele leva para colocar a espada na boca e amarrar a bandana na cabeça. E antes que você pense em reagir, lembra que esse aqui é o cara que segurou o ataque combinado de 2 imperadores. E na mesma noite, com mais de 90 ossos quebrados, ele derrotou o King. Então força bruta desse caso tá fora de questão. E aliás, amizade também. O Zoro não é do tipo que cria laços com muita facilidade. Você pode oferecer carne, prometer vingança e até chamar ele pra beber. Se bem que eu acho que isso funcionaria. A única brecha real é apelar pro senso de direção dele, porque o Zoro nunca sabe onde tá. Então a nossa melhor chance seria se esconder e deixar ele se perder sozinho. E chegamos no Chopper. E contra ele, o tempo de sobrevivência depende. Se for o Chopper do Velho Testamento, aquele de Enies Lobby, gigante, com olhos de demônio e rugido de kaiju, esquece, porque você vai ser derrotado antes da luta começar. Mas se for o Chopper do Novo Testamento, aquele médico fofo que fica corado com um elogio, a gente talvez tenha alguma chance. E se você tá pensando que a melhor forma de sobreviver contra ele é com os elogios, você tá completamente errado. Ele vai dar aquela risada clássica, vai te chamar de idiota e ficar com muita vergonha, mas isso aí só vai adiar o ataque, porque o verdadeiro ponto fraco do Chopper não são os elogios, são as paradinhas que ele gosta de tomar. Infelizmente, o Chopper é um viciado. Aqueles comprimidos misteriosos que ele vive tomando deixam ele muito feliz. E se você conhecer um cara que pode arrumar isso pra ele, o Chopper vai te olhar com outros olhos. E agora a gente tem o Brook, e aqui você precisa ser bem rápido, porque o Brook vai guardar a espada, ajeitar o ossinho da mão e só depois você vai perceber que foi fatiado. Ou seja, a luta vai acabar antes mesmo do relógio começar. Afinal, o Brook não se intimida nem diante de um Yonkou, então a gente precisa usar estratégia aqui, porque durante 50 anos ele ficou vagando sozinho no navio fantasma. 50 anos! Sem amigos, sem música e sem nenhuma mulher pra ele pedir... Bom, você sabe. A real é que o Brook tem um ponto fraco bem conhecido, que aliás é praticamente o mesmo do Sanji. E como a gente já fez amizade com Perna Preta lá atrás, a gente tem um amigo em comum e o assunto certo pra começar. No fim das contas, o melhor mesmo aqui seria evitar o confronto e conseguir mais um aliado importantíssimo. A próxima dessa lista aqui é a Robin. E sendo bem honesto, você não ia nem perceber que tinha perdido. Você ouvia ela gritando um flare de alguma coisa e ia sentir o seu pescoço virando 180 graus. Mas nem tudo tá perdido, porque existe uma coisa que encanta Robin mais do que derrotar um
inimigo, e é um mistério antigo. Você precisa se aproximar com calma, abre um livro bem surrado sobre o século perdido, sussurra o nome de uma ilha esquecida e cita um poneglyph que ninguém jamais traduziu. Acredite, os olhos da Robin vão brilhar, e aí talvez, só talvez, você conquiste o respeito e a curiosidade da mulher mais inteligente do bando. E falando em bando, quanto tempo você acha que ia durar contra o capitão? É difícil dizer isso, mas se você escutar essas palavras Gomu Gomu no, é melhor você correr. O Luffy não é agressivo por natureza, mas se ele achar que você tá ameaçando alguém que ele gosta, acabou pra você. Olha só o caso do Doflamingo. Ele nunca tinha visto o Shichibukai na vida, mas bastou o LOL contar tudo que sofreu e o Luffy decidiu que ia quebrar a cara do Mingo. Mas pra nossa sorte, o Luffy tem um ponto fraco. O próprio Doflamingo só precisou dizer que tinha uma coisa que talvez ele gostasse. E aí pronto, simplesmente o Luffy começa a sonhar acordado, pensando que podia ser carne. Então talvez essa seja a nossa única chance, usar a estratégia da Hancock e encher o Luffy de comida. E como já conquistamos grande parte dos membros, eu acho que o Luffy ia acabar chamando a gente pra fazer parte do bando, o que é uma ótima estratégia pra gente se manter vivo. O problema é que agora o Luffy é o nosso capitão, ou seja, a gente vai começar a enfrentar gente muito perigosa, como o Crocodile. Mas não o Crocodile do Velho Testamento, que apanhou em Alabasta e teve que perder pra história continuar. Eu tô falando do novo Crocodile, o cara que salvou a pele do Luffy lá na Guerra dos Maiorais, quase decapitou o Doflamingo e agora tá com o Mihawk liderando a Cross Guild. E contra ele, a gente duraria uns 5 segundos, que é tempo suficiente pra ele calcular se a gente vale a recompensa. Você não enfrenta o Crocodile, você investe nele. A nossa estratégia vai ser mostrar planos pra ele lucrar com o caos, porque o Crocodile do Novo Testamento não quer só destruir, ele quer vencer o sistema. E se a gente for útil nesse processo, além de sobreviver, talvez a gente consiga uma aliança, assim como o Luffy fez lá em Pell Down. E agora a gente tem o Arlong, e com ele a nossa sobrevivência depende se a gente pagou a taxa do mês. A real mesmo é que o Arlong não liga pra justiça, nem pra honra ou revanche, ele só liga pro dinheiro. Se você for humano, ele já não vai gostar da sua cara. E sobre o Lothar, esquece, a mandíbula dele consegue partir concreto ao meio, o nariz pode ser usado como arma, e se ele entrar na água, você pode dar adeus. Então como a gente não tem haki e nem poder de protagonista, a melhor estratégia mesmo é manter os boletos em dia. Já contra o Magalhães, você dura apenas 9 segundos, sendo que 7 deles você vai passar gritando. Ele não precisa nem encostar em você pra te eliminar. Se o veneno dele te atingir, já é sentença de morte. Nem você, nem os seus aliados, nem mesmo o Luffy conseguiu tancar esse homem. Então qual seria a nossa estratégia? A real é que o maior inimigo do Magalhães é ele mesmo. O homem é tão tóxico que com o tempo o próprio corpo começa a pedir arrego. Ou seja, o melhor mesmo é fugir, se esconder e esperar ele perder para a única coisa que realmente consegue derrubar ele, que é o seu próprio intestino. Contra o Katakuri você só iria durar o tempo que ele realmente quisesse, afinal ele já sabe o que você vai fazer. Mas tem um jeito de sair vivo de um encontro com ele. Primeiro vamos à regra de ouro, jamais veja o rosto dele, nunca, nem por acidente. Se isso acontecer, nem o futuro vai conseguir te salvar. Agora se você realmente foi esperto e conseguiu controlar sua curiosidade, traz uma caixa de donuts, digna de Totoland, com recheio triplo, muita cobertura de açúcar e talvez uns granulados. E por último, você vai dizer que foi presente do Luffy, alguém que ele respeita mais do que a própria mãe. Se você seguir essa lista toda direitinho, você não só sobrevive, mas talvez até consiga o apoio de alguém que pode ver o futuro. Com a Hancock é bem mais simples. Se você for homem e feio, bom, não tem conversa, você vai virar pedra. Mas se você for mulher, talvez você consiga negociar. Só que tem uma brecha. A gente tá na tripulação do Luffy e a Hancock tem uma certa fraqueza por esse nome. Se ela descobrir que você faz parte do bando do Luffy, a conversa vai mudar na hora. O desprezo dela vai virar curiosidade. Então a melhor estratégia é citar o Luffy com carinho e muito respeito. Com muita sorte você vai sair dessa não só inteiro, mas com a proteção da mulher mais letal do Calm Bat. Ou no mínimo você não vai ser petrificado. Contra a Shirahoshi você provavelmente sobreviveria pra sempre, porque ela não machuca ninguém. Ela é doce, gentil e mais sensível que o Chopper assistindo novela. Mas se ela se assustar ou se sentir ameaçada, ela pode invocar os reis dos mares. E aí, meu amigo, você vai pra Skypiea. Então a missão aqui é bem simples, não pisa na bola. Ela já tem muito carinho pelo nosso capitão, o que já é meio caminho andado. E chegamos no nosso primeiro imperador. E sinceramente, contra o Shanks, você teria pouquíssimos segundos. Na verdade, você pode até começar a carregar o seu golpe mais forte, com alguns segundos de vantagem. E mesmo assim, ele precisaria apenas de um instante para acabar com você. O Shanks não é do tipo que ataca qualquer um, mas se ele puxar a espada, apenas curta a viagem. Mas nós temos boas notícias. Ele odeia lutas desnecessárias. E adivinha só,
só, a gente também. Ou seja, a gente ia acabar bebendo muito e comendo até altas horas. Além do mais importante, nós estamos na tripulação do Luffy, o que graças a Deus já faz com que ele tenha uma boa impressão da gente. Diferente do Akainu, e com ele a gente só iria durar mesmo o tempo de derreter. Com o Sakazuki não tem conversa. Se você é pirata, você morre. Se você é marinheiro, também não é tão seguro assim. Na verdade, se você respirar esquisito, ele já te considera uma ameaça pro governo mundial. Agora, se você faz parte do bando do Luffy, aí esquece. Ele vai ficar louco atrás de você. Nem o gelo do Aokiji conseguiu parar esse homem. O que dirá a gente? A única estratégia realista é deixar esse problema pro nosso capitão e torcer pro poder de protagonista dele fazer milagre outra vez. E enquanto o Luffy encara o Akainu, nem o Soap vai correr mais rápido do que a gente. E como a gente citou o Aokiji, ele é o próximo. Mas o ex-almirante é diferente. Ele só quer ser deixado em paz. Não é do tipo que ataca por atacar. E outra, a gente odeia o Akainu. E ele também. Então isso aí já é um pontinho pra gente. Agora, se você não for chato, não fizer perguntas demais e não encostar no gelo dele, a gente tá seguro. Na real, a melhor estratégia mesmo é ser ignorado. Podemos fingir que somos um fã antigo. A gente pode dizer que torceu pra ele lá em Punk Hazard. E dessa forma, ele mesmo vai sair de perto da gente. Já o próximo almirante é o tipo de pessoa que, se quisesse, podia acabar com a vida no mundo. Mas a gente tem uma saída. O Fujitora já questiona os métodos do governo mundial e consegue enxergar um futuro melhor para as pessoas. Ele vê o Luffy como uma centelha de justiça que o mundo precisa. Então, se você disser que veio para proteger os inocentes e faz parte do bando do Chapéu de Palha, ele com certeza vai ver em você um possível aliado. E além de te poupar, ele pode até lutar do seu lado. E finalmente chegamos no Barba Negra. Mas antes da gente ver como que vamos derrotar o pirata mais perigoso do Novo Mundo, você precisa usar os poderes da Like no Mi. Só de você deixar o like nesse vídeo já é o suficiente para recompensar todo o trabalho que deu para fazer ele. Então vê se não esquece. E agora sim, bora enfrentar o Tite. Contra o Barba Negra é impossível calcular o tempo que você sobreviveria. Mas assim que ele acabasse com aquela risada incrível, eu te garanto que ia ficar tudo escuro. O Barba Negra é o grande vilão dos piratas e também é o tipo de cara que só te nota se você tiver algo muito valioso, tipo uma Akuma no Mi absurda ou algum segredo sobre o século perdido. Ou seja, no nosso caso, que a gente não tem Haki, nem uma Akuma no Mi, ele não ia querer nem papo com a gente. Só que tem um porém, nós somos da tripulação do Luffy. E aí, o buraco é mais embaixo, porque foi ele que entregou o Ace pro governo, e o Luffy nunca esqueceu disso. O nosso capitão vai querer acabar com ele, e nós vamos ter que ajudar. Mas como é que a gente vai fazer pra derrotar esse monstro? O homem tem duas frutas do diabo absurda, uma risada que dá inveja e um plano que ninguém consegue entender até hoje. E a verdade é que força bruta não resolve. O Ace tentou e provavelmente vai ser o que o Luffy vai tentar também. Então talvez a melhor estratégia pra gente seja criar uma brecha. No momento certo, a gente vai ter que se colocar em risco e confiar demais no nosso capitão. Tudo isso pra criar um espaço pro Luffy entrar em cena. Quem vai vencer o Tite no fim das contas vai ser o Luffy, mas a chance quem vai criar somos nós. Toda essa jornada foi pra tentar sobreviver, mas agora pra passar pelo Barba Negra, nós vamos precisar colocar a nossa vida em risco. Porque a verdade é que o bando do Barba Negra é um absurdo, não apenas por serem um grupo de bandidos sem honra, mas pelo que eles fazem. A forma como o Barba Negra administra esse bando torna ele muito pior do que todos os outros. Aliás, eu fiz um vídeo que mostra como cada bando dos imperadores funciona, por que eles são uma ameaça para o governo mundial e qual o seu ponto fraco. E se você quiser conferir como que esse vídeo ficou, é só clicar aqui e a gente se vê do outro lado. Não esquece de se inscrever para mais vídeos de One Piece. Eu sou De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.